Olá, pessoal. Aqui é a professora Vanessa Sanguinoni. Mais uma vez estamos no nosso quadro Desvendando a Bioquímica, Exames Laboratoriais. E hoje nós vamos falar da ferritina. E não só da ferritina, mas de todo o balanço do ferro. Vamos falar de tudo a respeito do ferro e a importância que ele tem para a saúde. Roda a vinheta, editor. Então, pessoal, nossa pergunta hoje, já dosou sua ferritina, tá? A ferritina é um exame muito simples, muito fácil também de pedir e muito barato, tá? Que é bem importante essa informação e que diz muita coisa pra gente importante a respeito do equilíbrio do ferro no nosso organismo. E aí, né, vem aquela questão, a falta de ferro é ruim, mas o excesso pode ser pior. Então hoje nós vamos falar muito do ferro, a absorção dele, a questão das anemias, a sua importância para o organismo e ao final dessa aula nós vamos falar sobre a ferritina, qual é a importância dela, o que ela nos mostra e já vou adiantando para vocês. Ela é um marcador inflamatório, tá? Um daqueles que dá para também presumir o risco cardiovascular que a gente sempre comenta aqui no canal. Então eu achei muito importante, tem muita gente me pedindo para falar de anemia, mas vocês vão ver hoje que o hemograma é uma questão importante, eu posso até fazer uma aula para falar dele, mas pedir um hemograma sem pedir a ferritina não dá muito certo. É um exame importante e vai mostrar pra gente principalmente os estoques de ferro. Então, a aula hoje até poderia fazer parte do nosso quadro Processos Patológicos, tá? Porque nós vamos falar tudo a respeito do ferro e você vai entender alguns detalhes que são importantíssimos para entender a diferença entre as anemias, como a inflamação, que é um dos grandes problemas da nossa população, a inflamação crônica sistêmica. Pessoal, é um dos problemas que está no nosso pilar, causador de distúrbios e doenças. Então, lembra aqueles 3 pilares que eu sempre repito para vocês? Estresse oxidativo, resistência à insulina e glicação e inflamação. Então, a inflamação é um problema sim na população hoje e a gente precisa saber avaliar e entender muitas vezes por que a ferritina se altera e o significado dela. Vocês vão ver que ferritina alta é uma coisa, ferritina baixa é outra coisa, tá? Então é um exame bem importante. Fechar o WhatsApp aqui que eu esqueci. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Então vamos lá, o ferro, né? O ferro é uma molécula, gente, na verdade podemos dizer que é uma substância, um átomo que é importantíssimo, principalmente porque ele faz parte da construção da hemoglobina, né? Que é, digamos assim, a região da hemácia que vai transportar o oxigênio. Então, ele é vital. Se a gente não tiver ferro no organismo, a gente vai acabar morrendo por falta de oxigenação, tá? Então, essa é a importância dele. Começando, então, a principal função, que é a síntese do M, né? O M que é aquelas 4 proteínas entrelaçadas, que no centro vai uma molécula de ferro, que vai fazer parte da nossa hemoglobina e vai transportar o oxigênio. E é justamente nessa região do ferro que o oxigênio vai fazer a sua ligação para ser carregado, então, pela hemoglobina e chegar em todas as partes do nosso organismo. Então, é importantíssimo. E por que o oxigênio precisa chegar, né, pessoal? Porque ele é importante para o ciclo de Krebs e para a produção de energia da cadeia respiratória. Isso eu já falei numa aula aqui, fiquei explicando para vocês na aula sobre fadiga, a importância que é a gente produzir a energia de forma adequada no nosso organismo. Então, uma das questões que a gente estudou nessa aula foi que a falta de uma boa oxigenação e a falta de funcionamento adequado do ciclo de Krebs da mitocôndria gerava a fadiga, tá? Então, se você não viu, vale a pena você assistir essa aula, que você vai entender muito bem a função, então, do oxigênio e, indiretamente, a função, então, do ferro, que vai carregar o oxigênio até todas as nossas células, para que essa produção energética aconteça, tá? Também o ferro está envolvido no ciclo celular, então na multiplicação das células, na sinalização de várias reações e produção de hormônios da tireoide. Sim, pessoal. Então vem a primeira informação talvez que você não sabia ou acabou não vendo na graduação, né? Porque a gente não vê muita coisa na graduação, infelizmente. Que é a tireoide. A tireoide não funciona, não produz o seu T4, não existe também uma boa produção de T3, que são os hormônios metabólicos, sem você colocar uma molécula de ferro. Então, mulheres com anemia, tem vários estudos mostrando isso, têm tendências ao hipotireoidismo, tá? Então, sem ferro, a tireoide vai parecer aquele fusca velho que não deram manutenção. Tireoide precisa de ferro, além do selênio, do zinco,
né? O zinco é importantíssimo. Já fiz algumas aulas também sobre isso aqui no canal. E a pergunta que a gente vai responder do meio dessa aula para o final é por que que o ferro é perigoso? Por que que o excesso de ferro, então, seria muito prejudicial? E por isso fica aquela questão aqui, gente, sobre a reposição de ferro quando as pessoas resolvem fazer automedicação, né, tomar sulfato ferroso ou, enfim, consumir suplementos à base de ferro sem um acompanhamento, sem uma correta avaliação da necessidade, né, porque a gente vai ver hoje os detalhes aí que podem estar gerando problemas desde a absorção do ferro até a distribuição dele, né, até o aproveitamento, o transporte e o aproveitamento dele pelo organismo. E muitas vezes o problema não está na ingestão, a pessoa até ingere o ferro na sua alimentação, você vai conversar com ela, ela te passa que ela consome produtos que contêm ferro, só que por alguma razão ele não chega onde ele tem que chegar, ele não é absorvido. E é isso que nós vamos entender alguns detalhes hoje, como eu falei, desde a absorção do ferro, transporte, o armazenamento dele na forma da ferritina e o que todas essas informações trazem pra gente. É perigoso, é uma daquelas moléculas que eu falo, daquelas substâncias, vamos chamar de suplemento, né? Porque quando a gente toma na forma aí de suplemento, é um suplemento que eu não passaria para um paciente meu sem uma boa investigação. Por quê? A gente vai falar isso mais para frente na aula. Então, como se dá a absorção do ferro, gente? Existem dois tipos aí do ferro. O ferro chamado ferroso, que é o ferro 2+, que é o que está presente nas carnes, nas comidas derivadas, podemos chamar de derivados animal, tá? Esse ferro aqui é o ferro mais prontamente absorvido. E nós temos o ferro férrico, que é o ferro 3+, que está nos vegetais. Esse ferro 3, ele não é tão biodisponível. O que é biodisponível? Né? Ele é menos biodisponível. É a capacidade que a substância tem de sair do intestino e chegar na corrente sanguínea e ser transportada e ser aproveitada dentro do organismo. Então, o ferro 3 não é muito biodisponível, tá? E para complicar, esse é o ferro que está presente nos vegetais. Ainda existe uma coisa que pode estar presente também nos vegetais, que vão ainda atrapalhar mais a absorção ou o aproveitamento, vamos chamar assim, desse ferro, que são os fitatos. Espero que você já tenha ouvido falar, senão depois dá uma pesquisada. Basicamente são antinutrientes, são substâncias que estão presentes em algumas leguminosas, por exemplo, feijões, ervilhas, lentilhas, tá? Que impedem então a absorção do ferro, causam inclusive alguns efeitos adversos aí no trato digestório, que para você retirar esses fitatos, então você tem que deixar de molho lá o feijão, por isso que a gente fala para deixar o feijão no mínimo 12 horas, o ideal seria 24 horas de molho e jogar aquela água, lavar o feijão, enfim, antes de cozinhar, tá? Para você tentar minimizar a presença dos fitatos depois no cozimento. Então, o excesso de fitatos, fosfatos e oxalatos do alimento também impedem ou atrapalham o aproveitamento do ferro 3 que está ali no teu vegetal. Tá? Então, veja só, já fica um detalhe aqui. Vegetarianos ou pessoas que não consomem carne podem ter, né, vão ter uma tendência a desenvolver falta de ferro no organismo. Então, tem que ser uma pessoa muito equilibrada, que saiba balancear muito a sua alimentação e que fique de olho aí se precisar suplementar. Tem isso disponível aí, tem vários suplementos à base de ferro, tá bom? E aqui, outro problema, tá? Que para ser absorvido, o ferro 3 precisa ser, então, transformado lá no intestino, precisa ser convertido em ferro 2, tá? Senão não vai ser absorvido. Onde ocorre essa transformação, gente? Num lugar chamado borda em escova da célula do intestino. Eu acho que vocês já viram várias vezes eu desenhando, né? A célula do intestino, que ela tem essas microvilosidades, né? Então, nessa região aqui, a gente diz que é as mãozinhas, né, do nosso intestino para captar nutrientes. Então, nessas microvilosidades, né, na borda em escova aqui, é onde vai ocorrer essa transformação do ferro 3 para ferro 2, que então vai ser aproveitado dentro da nossa célula do enterócito e vai seguir o seu caminho, que a gente já vai ver como que funciona isso. Tá? Porém, tem essa informação. Então, você comeu vegetais, você não come derivados animal, vamos pensar que você é vegano, tá? E você está comendo, então, alimentos ricos em ferro, porém, são alimentos vegetais. O que vai precisar, o teu organismo vai precisar fazer? Transformar aquele ferro 3 em ferro 2 ali no teu intestino, tá? Então, quem vai fazer isso é uma enzima chamada ferrirredutase,
tá aqui, vai transformar então para ferro 2 e aí você vai conseguir finalmente absorver. Por que eu deixei isso para vocês, né, gente? Se a ideia é falar da ferritina. Vocês sabem que eu não coloco nunca uma coisa sem você entender todo o contexto. E eu sempre falo para os alunos que nunca você vai entender uma doença, que nunca você vai entender a utilidade de um exame se você não souber a fisiopatologia da doença ou se você não souber como funciona aquele sistema bioquímico que aquele alimento, aquele suplemento, aquele ativo vai trazer algum benefício ou que aquele exame vai dosar. Então, gente, não tem como você ser bom clínico, tá? Não tem como você entender as coisas se você não se dedicar a estudar a bioquímica aplicada de cada sistema. Quando eu falar da ferritina no final para vocês, vai ficar muito mais fácil de entender depois de você perceber todas as funções, a absorção, tudo que é necessário aqui para que o ferro chegue dentro da nossa célula, para que ele se distribua, tá? Então não tem como, gente, pular essa parte. Detalhe, nesse processo de transformação, tá? Que a gente vai ter que transformar o ferro 3 para ferro 2, existe uma contribuição muito grande da vitamina A. O que ela vai fazer? Depois eu vou deixar isso anotado para vocês. Ela vai minimizar o efeito dos fitatos, então ela vai favorecer, ela vai facilitar a transformação do ferro 3 para ferro 2, tá? Então, veja só, a gente já começa a pensar algumas coisas aqui com essas informações. Pessoas que estejam com deficiência de vitamina A talvez tenham mais dificuldade, então, para aproveitar o ferro que é proveniente, que está vindo dos vegetais. E o que mais que a gente pode tirar dessa conversa aqui? Como será que estão as microvilosidades do teu paciente? E se esse paciente que você está atendendo é um paciente que tem disbiose intestinal, que é aquela alteração da microbiota, que eu vivo falando para vocês também que muita gente tem, devido a várias coisas, má alimentação, uso de antibióticos, uso de anti-inflamatórios e outros fármacos, consumo de alimentos que fornecem nutrientes para bactérias ruins, ao invés de fornecer nutrientes para as bactérias boas, para os lactobacilos. Então, disbiose, né, é a variação da microbiota. E a disbiose causa, muitas vezes, um intestino disbiótico começa a apresentar, né, uma inflamação aqui. Então, existe uma inflamação nas microvilosidades. E dependendo se você tem alergia alimentar ainda junto, né, você pode fazer uma inflamação intensa e acontecer uma destruição das microvilosidades. Quer dizer, talvez aquela anemia, aquele problema com a absorção dos nutrientes dos minerais, tenha a ver com o intestino, né, e não com o fato de você não ingerir. E aí, se você começar a tomar suplemento, pode ser que esse suplemento não chegue da mesma forma, que ele não consiga chegar na corrente sanguínea porque não tem as microvilosidades ou porque existe um problema intestinal. Então fica aqui o primeiro alerta. Quando a gente faz um rastreio e percebe que o nosso paciente tem baixa de ferro ou ferritina, algum problema nessa parte, até mesmo uma alteração no hemograma, tá? Que nas mulheres, inclusive, é muito comum, a gente já pode avaliar também o trato gastrointestinal, com certeza. Se tiver problemas aqui, a gente vai precisar corrigir. Não só suplementar ferro, que talvez não vai resolver. E outra, isso aqui é um indicativo de que outros nutrientes podem não estar sendo absorvidos. A gente vai precisar prestar atenção no intestino. Outra coisa que causa má absorção, é uma coisa bem comum, são os vermes. Sim, né? Eu falo deles às vezes aqui. Tem gente que fica chateado, mas é melhor a gente aceitar que existe muita verminose, né, gente? Que não escolhe raça, não escolhe classe social, né? De repente você vai comer num restaurante, tinha lá uma salada mal lavada, alguma coisa, você se contamina. E um desses que causam má absorção é chamado de Giardia lamblia. Dá uma estudadinha, dá uma relembrada aí na parasitologia, quem que é esse verme. Lembrando aqui para vocês que ele faz uma espécie de cobertor em cima aqui das microvilosidades, ele começa a se multiplicar muito rápido e ele vai impedir a absorção, inclusive de gorduras, e aí o paciente apresenta diarreia quando tem uma infestação, né? Apresenta até uma diarreia gordurosa. É um dos sinais. Não é o único verme que faz lesão na microbiota, mas é um verme comum, principalmente em crianças. E alguns adultos têm esse verme, só que não faz uma infestação. Então é aquela pessoa que faz uma queixa para você que ela tem de vez em quando uma diarreia, né? Do nada o intestino dela dá uma diarreia e passa, ela volta ao normal, de repente passa ali uma semana, duas, dá mais uma diarreia, tá? Então, alerta ligado. Então, verminoses que alterem essa borda em escova, que alterem a microbiota, podem acabar prejudicando a absorção do ferro e de outros nutrientes, tá? Por isso que um dos pilares da ortomolecular é a desintoxicação, e a desintoxicação envolve
desparasitação, tá bom, gente? Então, sim, se você não tomou vermífugo no último ano, olha, eu acho uma boa ideia você tomar. Então, beleza, entendemos aqui algumas coisas a respeito da absorção do ferro. E outra coisa agora que a gente vai ter que lembrar. O ferro é um mineral que precisa do meio ácido gástrico para ser absorvido. E aí, como será que estão os pacientes em relação a estômago? Olha, gente, tem muita gente com problemas gástricos. Ainda mais com essa alimentação péssima, cheia de trigo, que é, sim, para a maioria das pessoas é problemático. As pessoas não digerem bem o trigo, outras têm alergia. Leite e derivados eu nem falo, né, gente, porque já tem várias aulas aí, vários professores também falando para vocês a questão do leite e derivados como alergênico, como um alimento alergênico. Então, toda vez que você tiver um paciente com gastrite, você vai ter que pensar na questão da hipocloridria. Ou seja, será que esse paciente não está com essa inflamação gástrica justamente por consumir alimentos que são prejudiciais para o estômago? Esse estômago não consegue funcionar, inflama. Qual que é o defeito de um estômago inflamado? Não produz suco digestivo como deveria, né, gente? Todo órgão inflamado não vai cumprir sua função. Qual que é a função da célula parietal? Produzir ácido clorídrico. E ela vai produzir se estiver inflamado? Provavelmente não. E aí começam os problemas todos digestivos. Eu já fiz uma aula só sobre hipocloridria aqui no canal também, até uma aula antiga, né, gente? Uma das minhas primeiras aulas que eu postei aqui, mas tem muita informação importante sobre hipocloridria, tá? Sobre a baixa produção de ácido. Agora, existem pessoas que tomam uma coisa chamada prazol. Infelizmente, é um grande número de pessoas que tomam de forma irresponsável, outras que tomam com indicações erradas, porque até a própria indústria não recomenda o uso de prazol por mais de 3 meses, salvo exceções, assim, muito exceção, como uma hérnia de hiato que complicou, o esôfago está muito inflamado, aí tudo bem. Então, são, assim, exceções mesmo. Perto daquilo que se usa, pessoas usam de forma irracional, tá? É o uso irracional. E isso vai afetar o meio ácido, então os prazóis vão subir o pH do estômago, vão atrapalhar, então, a absorção do ferro, tá? E vão atrapalhar também a absorção da vitamina C. E a vitamina C, se tomada junto com o ferro, ela vai formar uma coisa chamada ferro ascorbato, porque a vitamina C é o ácido ascórbico, né, gente? E esse ferro ascorbato é muito mais solúvel e fácil de ser absorvido. Então, sim, a questão de você tomar ferro, usar o ferro junto com a vitamina C ou com um alimento rico em vitamina C, melhora a absorção do ferro. Tá bom? Melhora a sua solubilidade e, portanto, melhora a absorção. Então, já vimos mais uma coisa aqui que pode ser a causa. Lembra que a ortomolecular nós sempre estamos buscando causa, né? Então, pode ser a causa daquele paciente ter uma anemia que ninguém consegue tratar, que ele trata e daí quando ele para o suplemento ele volta com aquela anemia, né? E é uma coisa crônica que talvez a origem esteja no trato gastrointestinal. Então, vamos olhar aí essas questões e vão observando as coisas que eu estou falando, que depois a gente vai falar de alguns suplementos interessantes para vocês colocarem para tratar realmente aquelas anemias que talvez até hoje a pessoa não conseguiu tratar, tá bom? Que essa é a ideia, né? Nós estamos aqui como detetives investigando o metabolismo do ferro e os problemas que existem aí. Ah, agora eu entendi! Agora todas as peças se encaixaram! Absorção, transporte e estocagem do ferro. Sempre quando é uma figura muito complicada, eu falo para olhar o passo a passo, né? Lembra? Gráficos, figuras, tabelas muito complicadas, nós vamos no passo a passo. Então, nós vamos fazer isso agora aqui. Primeiro eu vou traduzir essa figura. Eu desenho muito bem, né, gente? Tá? Eu vou traduzir e nós vamos entender aqui o metabolismo do ferro e vamos tirar algumas dicas aqui desse negócio também, tá? Então vamos lá, eu estava falando para vocês que a gente está aqui na luz, então, do intestino, né? O paciente foi lá, ingeriu o alimento à base de ferro, o ferro está aqui na luz e ele precisa, então, entrar, né, na nossa célula chamada enterócito, que é aqui no intestino, tá? E aí a gente já tem um transportador aqui, chamado DMT1, que vai fazer esse transporte não só do ferro, mas também de cobre, zinco, tá? Ele transporta substâncias que tenham 2+ aqui, tá bom? Esse é o transportador. Então, a primeira passagem aqui, o ferro entrou dentro da célula de intestino. Então, aqui é a célula de intestino, aqui é o vaso sanguíneo, onde o ferro tem que chegar para poder ser distribuído para todas as células que precisam dele, e inclusive ele poder chegar lá na medula, então, na medula óssea,
para que a gente use, então, esse ferro para a produção de hemácias, tá? Então, ele vai se espalhar, na verdade, por todo o organismo. Tudo que chega na corrente sanguínea, né, gente, é uma coisa que vai se espalhar por todo o organismo e aonde for necessário, aquela substância ela vai ser utilizada, senão ela vai só fazer um passeio ali e continuar seu caminho, né? Então, onde tiver receptora, onde tiver células que vão utilizar, que precisem, é onde esse ferro vai fazer o efeito dele, tá? Então, vamos aqui, ó. O ferro entrando aqui no enterócito, ele pode ser utilizado ou ele pode ser estocado. Vamos raciocinar. Como que é feito o estoque? E aí entra o nosso tema da aula. Esse ferro, ele não pode ficar solto, tá, gente? Ferro não pode ficar solto dentro de uma célula. Mais pra frente a gente vai entender por quê. Se ficar, é perigo, é destruição, tá? Ele é uma substância que faz uma reação chamada reação de Fenton, que contribui para a formação de radicais livres. Então, ele é uma substância oxidante. Ele vai enferrujar, falando na palavra mais simples, aonde ele ficar dentro da nossa célula, ele vai causar, então, formação de radicais livres. E vocês já sabem que radicais livres são altamente destrutivos para proteínas, para membrana celular, enfim, aonde pintar um radical livre tem destruição, tá? Então, a gente não pode deixar o ferro solto ali dentro das nossas células. Então, ele vai se ligar a uma proteína chamada ferritina. Então, a ferritina, o que que é? É a forma com que a gente faz o estoque de ferro dentro das nossas células. Então, esse ferro pode vir aqui e ele vai ficar estocado na forma de ferritina. E aí o corpo vai percebendo, né, gente? Quanto mais ferritina tiver aqui, maior saturação de ferro aqui dentro, menos a gente vai deixar esse ferro seguir caminho. Porque só aumenta a ferritina quando eu não preciso utilizar. Não precisei utilizar, o corpo já tem estoque suficiente, já tem quantidade suficiente circulando e é muito reaproveitado o ferro das hemácias, tá? A gente percebe isso por feedback, né? O que era o feedback? É a capacidade do corpo perceber quando existe algo sobrando. Como que eu percebo? Porque eu vou ter um monte de ferritina já estocada aqui, tá? Então, é uma forma de proteção. Essa ferritina aqui vai ficar aqui e aí, com o passar do tempo, ela vai ser lançada aqui como resíduo, vai sair resíduo intestinal, tá bom? Então, primeira barreira aí para você não ter um excesso de ferro na circulação já é o próprio enterócito fazendo os estoques de ferritina. Precisando dela, então agora o próximo passo é sair do enterócito e chegar na corrente sanguínea, tá? E para isso, existem alguns transportadores, tá? Vamos para o primeiro transportador aqui, ó, chamado ferroportina. Ferroportina. Esse aqui, ele faz o efluxo, ou seja, ele joga o ferro de dentro do enterócito para a corrente sanguínea. Só que existe um problema. Quem vai transportar o ferro aqui dentro da corrente sanguínea é uma proteína chamada transferrina, tá? Ela que vai transportar. Lembra que o ferro não pode ficar solto. Ele ficando solto, ele vai sofrer oxidação. Então, nós teremos problemas. Então, tem que ter sempre uma babá para carregar o ferro. O ferro precisa sempre ter uma proteína para ele não fazer cagada, tá? Precisa ter alguém cuidando ali para que ele vá para o caminho certo. Então, a gente tem essa ferroportina, só que o problema é que ela não consegue lançar o ferro aqui e ele fazer uma ligação na transferrina se ele estiver na forma de ferro 2. Então, o que vai acontecer? Tem uma outra proteína aqui do ladinho, tá? Chamada epsidina. Vocês não precisam decorar, tá? Isso não vai cair na prova, tá? Só que eu preciso falar dessas proteínas, vocês já vão ver por quê. Porque é importante no processo de doença. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Então, essa proteína aqui chamada epsidina, o que ela faz? Essa daqui, ela é como se fosse um freio, gente. Por quê? Eu não posso jogar ferro direto aqui sem ter alguém controlando. Então, a epsidina, o que ela é? Ela é um freio para decidir. Tem muito ferro circulante, ela é liberada aqui no organismo e bloqueia essa enzima ferroportina, tá? Está precisando de ferro? Essa enzima aqui fica diminuída, essa proteína, e aí a nossa ferroportina funciona. E do ladinho aqui da ferroportina, a gente tem uma chamada afaestina, tá? Afaestina. Qual que é a função dessa aqui? Essa daqui vai transformar o ferro 2 em ferro 3, para que ele possa ser transportado pela transferrina. Então, vamos recordar aqui. A ferroportina joga o ferro para a corrente sanguínea, só que esse ferro não vai ser jogado
não consegue ser transportado se for na forma de ferro 2, precisa ser na forma de ferro 3. Então, a gente tem a outra proteína chamada afaestina, que faz essa transformação. Essa enzima que transforma, ela é dependente de cobre, tá? Vai anotando essas coisas que eu estou falando. Ó, eu já falei que para o ferro ser absorvido, nós precisávamos de vitamina A, também de vitamina C. E agora eu estou mostrando para vocês a importância do cobre, tá? Que o cobre é importante para essa enzima aqui, para essa proteína, fazer então a transformação do ferro 2 para ferro 3, para que ele consiga ser transportado pela transferrina. Então, não pode faltar cobre no organismo do nosso paciente. Então, mais um mineral aí que é importante para o processo, para o nosso metabolismo do ferro, tá bom? E a gente falou de uma outra enzima aqui, de uma outra proteína chamada epsidina, que era o freio, que ela ia ser usada pelo organismo para não permitir que uma quantidade muito grande de ferro fosse lançada na corrente sanguínea, justamente porque o ferro em excesso é prejudicial, é oxidante, vai provocar estresse oxidativo no nosso endotélio. Se ele for lançado numa quantidade muito grande, se ele ficar solto por lá, a gente tem que ter o freio, tá? Agora, vocês vão ver uma coisa muito interessante, agora presta atenção, tá? Acorda. Anota aí. Essa epsidina aumenta em processos inflamatórios. Então, veja bem, quando você tem um paciente que tem um processo inflamatório, tá? Uma inflamação em algum lugar do organismo dele, o fígado vai aumentar a produção desta proteína e ela vai impedir, então, a entrada do ferro na corrente sanguínea. Se o ferro não vai para a corrente sanguínea, qual que é a ideia? Ser estocado na forma de ferritina. Então, acaba aumentando a ferritina. Aí você pega o paciente, olha o perfil do paciente, que tem ferritina alta e ferro baixo. Como que você explica isso? Tá? Você diz, mas como que é possível? Esse cara não tem ferro circulando. Como é que essa ferritina está alta? Porque a ferritina é um marcador inflamatório, tá? E quando existe inflamação, é uma das proteínas que o organismo aumenta. E agora você sabe que também aumenta pelo próprio processo, né, de inflamação. Na inflamação, então, aumenta a epsidina. Ela vem aqui, bloqueia a entrada do ferro na corrente sanguínea e aí a gente tem uns estoques de ferritina aumentados aqui. Só que a ferritina não está só no intestino, tá, gente? Não está só no enterócito. Não é só ali que a gente tem ferritina. A gente tem ferritina dentro do macrófago, tá? Então a gente tem no enterócito, no macrófago e no fígado. São os 3 grandes depósitos. Não que não exista em outro lugar ferritina. Mas esses são os 3 grandes depósitos que vale a pena chamar atenção aqui, onde a ferritina vai se acumular. Acumula também no coração, tem outros lugares que tem estoques de ferritina também, tá? E aí vem aquela questão de quando aparece ferritina alta no nosso paciente, a gente já sabe que um dos órgãos que vai sofrer lesão é o fígado, tá? Por isso que nosso pensamento na ortomolecular, quando a gente pega alguém com ferritina alta, é de tentar diminuir essa ferritina, desinflamando, né? Buscando onde está a inflamação, buscando se existe outros marcadores ou se realmente é um excesso de ferro. Se é um excesso de ferro, por que esse paciente está tendo excesso de ferro? Ah, mas tem uma doença genética que aumenta a entrada do ferro. Tem, mas é pouquíssima gente que tem problema genético. A maioria das pessoas tem descontrole metabólico por maus hábitos de vida. Tem aumento também da epsidina, gente. Ela aumenta também quando você tem obesidade. Quantas pessoas que você conhece que estão em sobrepeso? Quantas pessoas que você conhece que estão obesas? Estão produzindo epsidina a mais e aí estão... porque até o próprio tecido adiposo é inflamatório. Então, existe uma inflamação junto e, portanto, pode existir a tendência à produção de ferritina. Tá, gente? Então, veja quanta informação para depois você tentar rastrear por que o teu paciente tem ferritina alta e ferro baixo, né? Sendo que nosso pensamento é, poxa, a ferritina é um estoque de ferro, então vai aumentar conforme o ferro aumenta. Nem sempre, né? Agora, vocês descobriram que ela também é um marcador que aumenta na inflamação. E aí que a gente tem que rastrear, quando pega um paciente com uma ferritina alta, qual é a causa? Será que é excesso de ferro? Então fica aqui a pergunta
para vocês, para ver se vocês estão raciocinando, tá bom? E aí, só para a gente finalizar esse slide, vamos terminar aqui o transporte. Então, o ferro vai chegar na corrente sanguínea e ser transportado pela transferrina, tá? A transferrina, então, vai carregar esse ferro, ou ele vai para o macrófago, né? Vai entrar através de uma outra proteína chamada ceruloplasmina, que também depende de cobre. Então, vai entrar o ferro lá dentro do macrófago, vai ser utilizado ou vai ser estocado na forma de ferritina, tá? E se ele for para a medula, lá, se ele for para a região, para ser aproveitado para a construção de hemácias, lá nas nossas células chamadas progenitores eritroides, né? Eritroides de eritrócito, né? O nome chique da hemácia, da célula vermelha, vai ter um receptor de transferrina, e a transferrina, então, vai fazer sua ligação aqui, e aí essa célula vai ser transformada na hemácia, né? Então, esse ferro vai entrar, vai formar o M, que é aquele grupo com 4 proteínas lá ligadas, e aí vai formar no centro a ligação com o ferro, e aí a nossa hemácia está pronta para funcionar. Eu resumi bastante para vocês entenderem a produção, então, de hemácias que precisam do ferro para formar a sua hemoglobina, né? Que é, na verdade, a região da hemácia que vai ligar com o oxigênio. Não adianta eu ter hemácias e não ter hemoglobina dentro delas, tá? Aí eu vou ter um problema de oxigenação, né? Aí eu construí lá o carro e o carro não tem piloto, aquilo fica disfuncional. É isso que dá para ver no hemograma. Uma hora a gente fala só. Se você quer que eu fale sobre hemograma, você pode colocar aqui nos comentários também. Uma hora a gente fala sobre ele, tá? Então, inflamação e obesidade aumentam a nossa epsidina, que vai bloquear a entrada do ferro na corrente sanguínea e vai aumentar a ferritina. E aí você explica aquele paciente que tem anemia e é obeso. E aí você fala, pô, como que esse cara, sendo obeso, conseguiu ter anemia? Então, várias coisas que eu falei aqui já poderiam justificar. O intestino ruim, um estômago, que geralmente quem é obeso e tem sobrepeso detonou o trato digestório, né, por excesso de comida que não presta. Então tem gastrite junto, já vai ter uma desbiose, já vai ter aí uma hipocloridria, problemas para absorver o ferro, já vai aumentar a sua epsidina, vai começar a bloquear essa chegada do ferro na corrente sanguínea, vai aumentar a ferritina e vai aumentar, né, a obesidade, vai provocar inflamação. Vamos para a parte 2 aqui da nossa aula.